Eu também vou continuar agora em seguida com a Maria Cristina Franco Ferraz, que vai falar sobre a política de ruminação em tempos de dispersão hiperconectada. A Maria Cristina tem um mestrado da PUC e PhD da Sorbonne, em Paris, e ela é professora de teoria da comunicação na UFRJ. Ela também é autora de muitos livros, e dentre eles, Ruminações, Ruminations, Lettered Culture and Hyperconnected Dispersion. Obrigada. Bom, boa tarde. Queria, antes de mais nada, agradecer a Stephanie, agradecer ao Graham Burnett e ao Gabriel Pérez Barreiro pelo convite. Vocês vão ver que eu vou fazer um recuo mais filosófico, que é um pouco a minha área, não é? E esse é o meu tema. Eu vou fazer mais um diagnóstico assim, da situação contemporânea, né? E essa minha fala vai dizer respeito aqui ao mal-estar que se manifesta atualmente como certa sensação de asfixia. E eu pretendo abrir brechas nas quais se possa respirar com largueza e que, para mim, isso equivale a pensar. Isso em presença e juntos. Eu cito, para começar, um trecho de George Agamben, no livro Nudez, que espero que paire como um signo dessa fala. Eu trouxe o... Não está indo. Não está indo. Bom, pode ser aqui, né? Tá certo. Então, esse é o trecho que eu gostaria que parasse como um signo da fala. Contemporâneo é aquele que recebe em plena cara o feixe de treva que provém de seu tempo. É como se aquela luz invisível, que é o escuro do presente, projetasse sua sombra sobre o passado e este, tocado por esse feixe de sombra, adquirisse a capacidade de responder às trevas de agora. Eu digo isso porque eu vou me valer de pensamentos vindos lá do final do século XIX, né? Nietzsche e Bergson, sobretudo. Então, alguns aspectos dessas trevas. Diversos pensadores contemporâneos têm salientado o crescente estado de dispersão, o regime de atenção difusa, fragmentada, em tarefas múltiplas e simultâneas, que atinge, sobretudo, populações urbanas de sociedades avançadas e emergentes. A experiência cotidiana atesta que tem se tornado difícil concentrar a atenção, quem é professor sabe disso, e pesquisador também, ainda mais em períodos eleitorais, dedicar-se de modo contínuo e aprofundado a projetos, estudos, livros, ideias. Parece, inclusive, cada vez mais raro conseguir sustentar o desejo no tempo. É sobre isso, então, que eu gostaria de trabalhar com vocês. Por quê, né? O regime de dispersão hiperconectado está ligado à distância entre os corpos que se afetariam em presença e estariam à disposição de acasos, encontros, acontecimentos. Insere-se em um campo, em um regime temporal, diverso das temporalidades vinculadas ao que se pode chamar de cultura letrada, literatura, filosofia. Não se trata, evidentemente, de lamentar esse estado de coisas, mas de pensar suas implicações e, sobretudo, de problematizá-las. Voltando a Agamben, iluminar alguns de seus feixes sombrios, obviamente jamais alardeados pelo marketing de corporações ligadas ao mercado. Nesse percurso, a cultura letrada será acionada para potencializar nossas reflexões. Esses fenômenos, né, de dispersão hiperconectada, eles não se explicam por meio de uma relação simplista de causa e efeito. Não são causados, o senso comum pensa muito assim, né? Causados pela disseminação de dispositivos digitais de comunicação e informação. Seria simplificar muito a questão, remetê-la apenas à invenção, comercialização e expansão de dispositivos tecnológicos. Esses dispositivos é que exprimem e, ao mesmo tempo, demandam e produzem modos de vida e temporalidades adequados a regimes caros aos fluxos do capital. Regimes que poderíamos sintetizar, novamente citando Jonathan Crary, que esteve presente na fala do Burnett, né,
como online, non-stop, on-demand. O que está em jogo é a adequação ou compatibilização dos corpos e das subjetividades às exigências dos fluxos frenéticos, flexíveis e deslizantes de capital e de trabalho. Jonathan Crary tem investigado o processo de progressiva dispersão da percepção e de captura da atenção em suas continuidades e descontinuidades a partir de inícios do século XIX. Seus trabalhos de cunho genealógico sobre a percepção e a subjetividade modernas enriquecem a discussão acerca da política de captura que estilhaça e modula a atenção na ininterrupta vida online, que irá certamente se intensificar neste século por conta da disseminação do que se chama de internet das coisas. Não apenas celulares, mas óculos, roupas, relógios, automóveis passarão a incitar a conectividade, contribuindo para o esgarçamento da atenção e para a sensação de compactação da temporalidade vivida. E agora eu cito o livro do Jonathan Crary, 24/7, é bem conhecido, mas eu volto a ele, porque eu acho que ele é a pessoa, para mim, de ponta sobre o tema da atenção contemporaneamente. Então, o livro é 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. O Crary ressalta a nova fronteira a ser colonizada pela lógica do capital e da vida com o modelo e valoração empresarial. Seus valores ultracompetitivos e produtivistas. Essa última fronteira é o nosso sono. Refere-se, então, a uma pesquisa financiada pelo Pentágono acerca de aves migratórias capazes de prescindir do sono durante vários dias seguidos, sem perder o controle do voo ou da trajetória a ser cumprida. São aves migratórias, não é? Como se sabe, não é à toa que o Pentágono estuda, porque em toda a guerra, os limites e limiares da atenção humana, estados de fadiga, a necessidade de repouso, representam problemas a serem contornados. Basta lembrar que, na Segunda Guerra Mundial, foram usadas anfetaminas para manter os soldados em estado de vigília, alertas e excitados. Entretanto, esses fármacos, embora impedissem de dormir, não resolviam de todo o problema, pois não garantiam a eficácia dos atos e das tomadas de decisão. Essas pesquisas em curso no Pentágono não visam a impedir o sono, como as anfetaminas na Segunda Grande Guerra. Estudam antes mecanismos biológicos presentes, por exemplo, no cérebro de certas aves migratórias, que possibilitam que o vivente, no caso o pássaro, prescinda de repouso, sem prejuízo ou enfraquecimento de seu desempenho. Esse tipo de experiência, que tem origem no campo militar, terá certamente aplicação posterior na esfera civil, como em geral ocorre. É adequado a regimes de produção e meios altamente competitivos, aos imperativos da performance otimizada e da conectividade onipresente, aos quais deve-se compatibilizar o corpo humano com suas limitações e falibilidade, e com as suas flutuações, como já se falou tanto aqui dos regimes de atenção, né, que são uma variação, na verdade. E uma das coisas que deve ser corrigida, por exemplo, é a sua necessidade de repouso e de sono. Nietzsche diria de saudável esquecimento. A mobilização de corpos multiatarefados, que já são os nossos, corpos capazes de mudar de foco a todo instante, também foi objeto de reflexão do filósofo português José Gil, que também se dedicou à dança, à arte, não é? Gil ressalta que a circulação frenética, tanto física quanto digital, dá a ilusão de movimento, de liberdade, de um amplo e rico espectro de desejos. Entretanto, o mero saltitar de uma pequena coisa para outra, seja uma relação humana ou uma tarefa, tem efeito dispersivo. E, em geral, apenas simula a inscrição de experiências, que é um tema que tem também perpassado algumas falas já até aqui, que, em sua rotatividade acelerada, terminam por serem curto-circuitadas, barrando a efetiva circulação do desejo. Então, o que eu quero também vincular é esse quadro, esse diagnóstico do presente
e um pouco a rarefação de Eros. A sensação de estar sempre em movimento se alia a um contínuo deslizar por sobre superfícies lisas, impedindo ou dificultando a inscrição de acontecimentos no corpo. O deslizar sobre superfície sem atrito ou aderência lembra um material artificial que frequenta o nosso cotidiano, que é o teflon. Sabe? O teflon, né? Que é entre nós mais conhecido como tefal. Né? A gente se lembra como era fritar um ovo antes do teflon. Né? Havia aquele embate dramático entre orgânico e inorgânico. E depois, com o teflon, não é? O orgânico desliza, não aderindo ao inorgânico. Né? E o teflon ele é significativo porque ele tem duas características que eu acho que têm a ver com aquilo que estamos, talvez, nos tornando. É um material com mais baixo coeficiente de atrito, a gente tem falado disso, do problema do atrito e da erosão dos atritos, e o maior grau de impermeabilidade. Né? Então, ausência de tensões e de atrito e impermeabilidade. O inorgânico teflon exprime muito bem as superfícies deslizantes que somos instados a nos tornar, superfícies em que nada se deixa aderir, grudar ou mesmo apreender. Placas escorregadias recobertas por uma película tão fina quanto impenetrável. Então, eu vou chamar de modos teflon de viver, né? Nesses modos, os corpos tendem a deixar de se afetarem mutuamente, o que dificulta, se não inviabiliza, a produção do sentimento de continuidade do vivido. Tem-se a sensação igualmente ilusória de liberdade, de uma liberdade aliada a um desejo que em nada se detém, que não consegue se fixar, tendendo a se tornar impermeável a laços de afeto. Instala-se uma liberdade, sempre entre aspas, que funciona como um novo imperativo, como coerção. Nicholas Rose fala disso, né? O imperativo da liberdade. A isso se soma a ênfase no sucesso individual, que alimenta o imperativo da felicidade, ligado às inquietantes noções de autoestima e de empoderamento da imagem pessoal. Trata-se de novas formas de aprisionamento em meio aberto, caracterizadas desde o início da década de 90 por Deleuze, com o conceito de controle. Essa liberdade se associa atualmente a modos de vida acelerados e desenraizantes, exigindo um grau elevado de autonomia em estado sempre a escolher. O corpo livre, circulando sem amarras convencionais ou tradicionais, sempre saltitando em trânsito permanente para parte nenhuma, tende a ir se fechando sensível e afetivamente. A sensação de vazio se manifesta numa espécie de defasagem entre o movimento dos corpos e seu fechamento. Fechamento da porosidade, eu quero introduzir o tema do poros aqui, da porosidade dessa membrana de interface entre dentro e fora, que é a pele. Nossa pele é nosso maior órgão e é o nosso meio de comunicação por excelência. Não é? E ela é porosa, justamente. Ela não é fechada. Constitui-se, então, uma espécie de corpo carapaça, impedido de se expandir e dilatar, evoluindo num espaço liso, sem obstáculos, aparentemente sem regras, livremente fechados sobre si, isolados. E eu cito, mais uma vez, o José Gil. É o corpo afetivo que se esvaziou. O espaço de circulação está disponível, e a liberdade também, mas perdeu a qualidade, a singularidade e a abertura. Já não é um espaço de possíveis, mas a circulação de zumbis. Não é à toa que a gente vê tantos filmes, tantas séries com zumbis, não é? A pele que, em geral, acreditamos fechar e conter nossos corpos tem um estatuto paradoxal. É uma verdadeira interface dentro e fora, é uma membrana de trânsito e troca com o que costumamos chamar de meio ambiente. Não se trata de um mero invólucro ou embalagem. A pele não termina lá onde a situamos, como uma espécie de traçado ou linha de cesura e isolamento. Prolonga-se, na verdade, muito além do espaço a qual geralmente a circunscrevemos. Quando se concebe a pele em seu estatuto paradoxal, emerge uma noção de dentro do corpo radicalmente diversa da usual,
uma visão de interior que já não se opõe ao exterior, uma vez que esse interior é produzido em continuidade, um contínuo indiscernível com a superfície porosa da pele. Cito mais uma vez o José Gil. Essa zona fronteiriça tem realmente uma interface paradoxal. Por um lado, limita-se por fora graças à pele, por outro, prolonga o espaço da pele para dentro, conferindo à pele um espaço que a continua, transformando-a. Não é já superfície, mas volume, ou mais exatamente, atmosfera. E eu penso que a atmosfera é muito o que as obras de arte contemporâneas propõem, né? É uma abertura desses poros. É um trabalho com essa membrana, que é a interface dentro e fora da nossa pele. Essa dimensão paradoxal e membranosa, essa atmosfera de trocas e comunicação, é, em geral, recalcada em nossa percepção. O esquecimento dos paradoxos da pele articula-se no Ocidente a noção literalmente incorporada de indivíduo, que convoca uma dialética entre dentro e fora de que tem sido muito difícil se escapar. Em geral, acreditamos que nossos corpos próprios seriam isoláveis do entorno social, natural, cultural, e com eles se comunicariam a partir dessa separação prévia. Nessa perspectiva, torna-se inevitável que a pele seja pensada e vivida como corte e afastamento entre dentro e fora, tendendo a se constituir como uma fita isolante entre eu e o mundo. Deixa-se de pensá-la como fita de Möbius, que também é uma figura que tem sido muito elaborada na arte contemporânea, como um meio em que circulam trocas de afetos e forças do e no mundo. Os modos de vida e de circulação deslizantes, demandados pela lógica do controle, tendem a ir paulatinamente obstruindo a porosidade da pele. Essa aqui agora será minha ênfase. A pressão por conectividades no regime full-time, non-stop, em geral, tem por efeito alisar ou digitalizar a pele, fechando-lhe os poros. Nessa pele lisa, que acaba sendo uma espécie de modelo que a gente persegue, né, uma pele sem viscosidade, sem rugosidade, uma pele digitalizada. Nessa pele lisa, possíveis encontros parecem tão somente esbarrar para escorrer. Não se trata apenas de velocidade ou de aceleração, mas de uma incitação à rapidez e imediatez de conexões e desconexões, favorecendo um esquecimento adequado à descartabilidade, a uma deletabilidade generalizada, inerente à lógica da obsolescência programada, que é uma lógica, né, da produção. Obsolescência programada. Você, quando compra um computador, um celular, já sabe que está comprando algo obsoleto, não? Então, essa lógica da obsolescência programada, eu acho que ela se estende às mercadorias, às relações e aos modos de ser. Bom, e aí curto-circuita essa espessura indivisível e contínua que flui, né, na nossa vida, que o Bergson vai chamar de duração. Quando a pele fechada adquire as propriedades de impermeabilidade próprias ao teflon, trata-se de encontrar saídas. Eu lembro a vocês que poros, em grego, saída, tanto que aporia é ausência de saída, não é? Trata-se de buscar justamente poros no sentido grego antigo. E aí eu vou passar rapidamente pela história de poros, né? Que é bem curiosa, se articula a eros, né? Os gregos articularam o tema das saídas de situações de impasse, e é o que vivemos, acredito, sobretudo no Brasil. Os gregos articularam as saídas ao campo do erotismo. Nesse sentido, um breve retorno às origens gregas de poros e eros pode servir para afinar essa discussão. Poros, expediente, jeitinho, saída, é filho de Metis, primeira esposa de Zeus, que era astuciosa, era astúcia, claro que Zeus vai engolir essa primeira mulher astuciosa, né? Por temê-la, né? Filho, então, de Metis, que é a astúcia, Poros é o jeitinho, o expediente, para encontrar alternativas e saídas em situações difíceis e embaraçosas. Poros está ligado a Eros de seguinte maneira, numa versão muito conhecida, né, que está presente no banquete, né, do Platão, pela voz da sacerdotisa Diotima,
que, aliás, o banquete é simpósio, né? Então está presente aqui também. Eros seria um ser intermediário entre deuses e os homens, fruto da união entre penia, pobreza, e poros, justamente, recurso, expediente. Eis a história. Penia não foi convidada para o banquete da Afrodite. Claro, a pobreza não é convidada. Passando pelo local, se aproveita do sono de Poros, que tinha, como todo semideus ou deus, comido e bebido muito, e que dormia saciado nos jardins. E aí, Penia se aproveita do sono de Poros e engendra Eros. Eros, portanto, é fruto da união entre pobreza e expediente. Então, seguindo a sugestão legada pelos gregos desse parentesco íntimo entre Poros e Eros, podemos articular nossos temas e reforçar uma certa hipótese. Seria a seguinte: a despotencialização da profundidade paradoxal da pele e o bloqueio da porosidade afetariam a circulação de Eros nos corpos. Na verdade, é o meu temor maior no Brasil atual, né? O fechamento da porosidade dos corpos e, portanto, curto-circuito do desejo de Eros. Nessa direção, eu gostaria de colocar uma questão certamente presente para aqueles que se dedicam ao campo das artes. Como ativar a abertura dos poros e as forças intensivas de Eros? Nas condições de dispersão e de corrosão da sustentação do desejo no tempo, de que modo produzir mudanças em regimes de atenção impregnados nos corpos, suscitando temporalidades mais porosas? E aí eu vou, para dialogar com essas questões, remeter a um pensamento extemporâneo, né, do Nietzsche. Porque Nietzsche intuiu, no final do século XIX, com muita perspicácia, tendências à dispersão que já se instalavam nas sociedades europeias avançadas no final do século XIX. Por exemplo, Zaratustra encontra um estranho personagem quando sai de sua solidão. É uma espécie de aleijão, uma imensa orelha ambulante. Era só uma orelha. Olhando melhor, Zaratustra observa que, sob essa orelha, agitava-se ainda alguma coisa pequena. Descreve em um tom que praticamente prefigura Kafka. Essa imensa orelha assentava sobre um minúsculo caule, e esse caule era um homem. Então, super orelha, um corpinho, ainda tinha uma carinha invejosa, mas eu saltei isso. Eis o curioso aleijão, uma imensa orelha que tudo ouve e absorve, sem qualquer filtragem, e uma versão atualizada, tudo recebe e compartilha, com sua capacidade filtrante e de reflexão crítica curto-circuitada. Atento ao crescimento aberrante e desproporcional de orelhas desprovidas de filtro, não foi à toa que Nietzsche propôs um filosofar para pequenas orelhas, que é também um labirinto, né? Tão distantes desse aleijão moderno, quanto das longas orelhas do asno, esse animal, que também aparece no Zaratustra, que só diz i-a, i-a. Na verdade, é o sim em alemão. É difícil de traduzir, porque emula o burro, né, o asno, mas, na verdade, é o sim alemão. I-a, i-a. Ou seja, só sabe aquecer, atualizando, clicar, de um modo mecânico, automatizado. E imagino que asnos Nietzsche veria em nossa época submetidos à convocação à comunicação imediata, disponibilizando de modo cada vez mais integral o precioso tempo de vida a uma conectividade ininterrupta e atarefada, fornecendo, inclusive, dados para empresas que os vendem a projetos políticos que justamente passam ao largo da via argumentativa e reflexiva, que demandam de tempo, né? Demandam tempo. Embrutecimento, portanto, e enrijecimento dos corpos e do desejo. Contrapondo-se essas adesões sem filtragem, que já marcavam seu século, Nietzsche remete à arte da leitura, da interpretação e o próprio pensamento, não à racionalidade, à cerebralidade, mas ao corpo, em especial ao estômago. Para Nietzsche, o espírito é um estômago. Isso não é uma metáfora, uma comparação, não é uma analogia. O espírito é um estômago. Se tem alguma atividade espiritual nos homens, é a de digerir, que também é de esquecer. Pensar, portanto, diz respeito ao corpo em sua função mais espiritual,
Não apenas digerir humanamente, mas mastigar e remastigar, ruminar, porque ele vai eleger a digestão bovina como modelo do pensamento, né? O que requer, obviamente, atenção, concentração e uma necessária abertura a temporalidades mais dilatadas. Pensar criticamente equivaleria a ativar uma digestão que requer vários estômagos, né, como no processo de nutrição dos bois. Nada menos fast food. Nesse processo, novas potências do corpo são ativadas, essa que é a aposta, né? Sucessivos estômagos vão sendo produzidos. Ora, ou bem criamos outra versão do que seria pensar, ou teríamos de inventar meios de implodir a monstruosidade das orelhas e olhos inflados, o excesso de percepção imediata em favor de um adensamento do corpo que possa favorecer, intensificar espíritos, estômago, que eu acho que é uma das ideias da Bienal, né? Bom, aí eu faço uma passagem por Bergson, já foi citado pela Virgínia, eu vou pular, mas só para, rapidamente, o Bergson que eu queria lembrar é o Bergson de Matéria e Memória, porque ele vai pensar a percepção, o jogo entre a percepção e a memória, e aí entra a atenção de uma maneira muito rica. Um exemplo muito simples, percepção imediata de uma porta, né? Primeiro que para Bergson você não pensa para se conhecer, mas você não percebe para conhecer, mas você percebe para agir, né? Então, é outra perspectiva. Então, quando você está diante de uma porta, você teria, de imediato, uma espécie de esquema rudimentar, que as imagens lembrança viriam completar. E aí você reconhece uma porta, portanto, pode abrir, certo? Então, na verdade, geralmente a nossa percepção funciona pelo esquema de... É mais o passado em nós, né, que vai se atualizar em favor da ação presente. Nesse sentido, a tendência é que a semelhança é que funcione nesse movimento. Quando o Bergson fala da atenção em matéria e memória, ele fala justamente de uma atitude corporal que você pode adotar para, na verdade, interromper esse mecanismo natural, para poder fazer com que a percepção não se dê, como a Virgínia falou, por recognição, por reconhecimento. Você suspende essa atualização imediata das imagens de lembrança no esquema rudimentar da percepção e repassa os contornos do objeto, e aí vai se alargando o circuito da memória para que entre em linha de conta o trabalho sutil das diferenças, né? E isso, eu acho que o Bergson legou esse pensamento, em 1896, Matéria e Memória, para toda a perspectiva de arte do início do século, e eu acho que até hoje, mas, sobretudo, a ideia de estranhamento, que também já foi citada aí. É uma suspensão dos automatismos em favor de uma relação em que possa surgir algo novo, senão é, de novo, o passado em nós, não é, se atualizando. Então, em meio ao alarido ensurdecedor da cultura mediática e do espetáculo, que esgarça e fragmenta a atenção e que, na verdade, nós somos alvos de uma política de captura de atenção, né? Um jogo político de captura de atenção o tempo todo, mas esse tipo de jogo acaba dificultando a filtragem, a concentração, tende-se apenas a reconhecer, ou seja, a projetar sobre o novo o familiar ou já conhecido. Não é? Então, tudo parece conspirar contra esse esforço de concentração. A ansiedade de corpos impacientes, assim como a pressão pela satisfação, pelo prazer imediato. Claro que todo esse painel que eu estou aqui traçando, essa espécie de diagnóstico, tem um tom assim um pouco catastrófico, mas é a ênfase retórica de todo teórico que vai tentar cernir um problema, não é? Não se trata, portanto, de lamentar essas situações novas, mas de discutir de que modo e, sobretudo, para quê capturar a atenção das pessoas, inclusive nesse simpósio, né? Convidá-las à variação de atitudes corporais nessa disputa acirrada pela atenção. Então, a título de conclusão, resta um vetor, que é o tempo, que já teve, na verdade, ao longo da fala presente. Encontro ainda em Nietzsche uma curiosa elaboração acerca da temporalidade própria ao pensar.
Então, a ideia de digestão bovina, a ruminação, convoca um tempo mais distendido e dedicado. Mesmo assim, também aparece em Nietzsche o apelo a uma velocidade intensiva, né, que atravessa a vivacidade reflexiva e atenta. O Nietzsche, no Além do Bem e do Mal, vai comentar a escolha da forma sintética dos aforismos em grande parte de sua produção, e aí ele enuncia o efeito que ele pretende, né? Em Além do Bem e do Mal, é o aforismo 257, para quem quiser a referência, ele ressalta que a brevidade de seu estilo aforístico solicita um certo tipo de aproximação, de apreensão, um ritmo ágil, esperto, bailarino. Para lidar com problemas profundos, ele aplica o seguinte método, dos banhos frios. E não são banhos frios nos trópicos, mas na Alemanha. Na expressão sintética que a língua alemã possibilita, nessa frase que ele coloca no aforismo, ele performa o ritmo vivaz do pensamento. Schnell hinein, schnell hinaus. Entra e sai. Alguma coisa assim. Caberia, então, praticar esse paradoxo. A lentidão laboriosa do ruminar, aliada à rapidez energizante de banhos gelados em climas frios. O aquecimento produzido pela digestão ruminada prepara certamente o corpo para o choque de banhos frios vivificadores. Não precisaríamos, portanto, de temporalidades historicamente ralentadas para pensar. Ou, como diz o senso comum no Brasil, essa expressão é brasileira, parar para pensar. Não é? Se diz muito, vamos parar para pensar. Eu retomo o que a Virginia lembrou do William James, não é o pouso do pássaro, não é o fim do movimento, é a pausa do movimento, mas no movimento. Né? Então, podemos pensar nos movendo no caos vivo do presente, é o que estamos tentando fazer aqui, na condição de dispersão, inventando intensidades resistentes, ruminação e duchas frias. Vivemos, portanto, talvez um momento favorável ao pensar, exatamente nesse horizonte histórico-cultural em que se revelam por demais curtas as mantas do senso comum e a lama de imagens e mensagens que recobre o caos. No quadro que eu brevemente tracei aqui com vocês, essa fala também se pretendeu performativa, na medida em que, contrariando a dispersão, inclusive a nossa, né, aposta na potência do pensamento para uma compreensão polifônica do presente. Obrigada.